cuja reunião ontem começou e vamos prosseguir, depois da abertura deste evento. Cumprimento a todos os militantes, a todos aqueles que fazem bloco. O partido, o nosso bloco, está a terminar mais um ciclo de vida. De 4 em 4 anos, o Bloco Democrático refresca o seu pensamento programático, estratégico, analisa as regras do seu funcionamento e as adapta. Afere a sua vitalidade orgânica e corrige ou dinamiza as suas estruturas. Desenvolve e se reinventa para estar à altura dos desafios. Por isto, o partido está a realizar nesse fim de semana o seu Conselho Ordinário e, entre várias reflexões, vai debruçar-se sobre a 5ª Convenção do Bloco Democrático a ocorrer no 3º trimestre deste ano. Por esta razão, o presente ano não é certamente um ano político qualquer para nós. É um ano decisivo para o Bloco e, por consequência, para todos aqueles que se revêem nos seus propósitos. Viva a Convenção Nacional do Bloco Democrático! Viva! Viva a Convenção Nacional do Bloco Democrático! Viva! Ao longo desses 4 anos, o partido cresceu, absorveu novos membros, aumentando igualmente a qualidade dos militantes. Estruturou-se em todas as províncias, mas não ainda em todos os municípios. Ali onde estávamos a concluir o trabalho, a saga destruidora do Partido da Situação, que aumentou o número de municípios para iniciar a sua fraude eleitoral, entrega-nos uma tarefa maior, que é preencher estes municípios com os membros do Bloco Democrático. O impacto dos novos membros, provocando uma crise de crescimento, nem sempre foi acompanhado com as medidas adequadas em matéria de educação política, métodos de trabalho, conjugação do propósito de vida de cada membro com os propósitos da organização. Nem sempre a recepção foi a melhor, mas o resultado final é francamente positivo. A estratégia eleitoral adotada pelo partido, na base de um pensamento patriótico, seguro e estruturado sobre os desafios do país, visando uma nova aurora, foi correta, fazendo eleger, através do grupo parlamentar da UNITA, 5 deputados. No grupo parlamentar da UNITA, o Bloco Democrático desenvolve trabalho legislativo sob a ótica clara de que o mais importante é envolver os cidadãos nos assuntos de Estado e representar no Parlamento as ideias e as vontades populares. É assim que este grupo envolve-se em conhecer as posições populares, para com elas advogar em sede parlamentar, onde se registra um jogo desigual com o Partido da Situação, que, tendo a maioria matemática e sem capacidade de diálogo e muito menos de partilha, vence tudo. O Bloco Democrático é a única força política angolana que, tendo sido obrigada a extinguir-se enquanto Frente para a Democracia em 2008, sobreviveu a todas as intempéries e mantém-se viva. Viva os militantes do Bloco! Viva!
Viva a resiliência! Viva! Sobreviveu porque tem um ideário. De nada valem tentarem ofuscar as pessoas, as siglas, quando as ideias e os ideais são fortes, representam a vontade de largos estratos populacionais e apresentam alternativa, uma nova política capaz de proporcionar o desenvolvimento dos angolanos. Nós podemos passar, mas os ideais permanecerão. E as novas gerações, que aqui está muito bem representada, apropriar-se-ão destes valores, destes ideais, para fazer avançar a roda da história. Não vale a pena travar o vento com as mãos. O Estado securitário tem em mente que a dose para o Bloco Democrático é neutralizar os seus dirigentes fundadores, portadores de uma longa história de luta política, com prova dadas nos valores que defendem. Calculam que depois dessa geração passar, os vícios que instalaram na sociedade não permitirão que o ideal que prosseguimos seja sustentado. A juventude aqui presente é a negação desse calculismo político monstruoso de quem não quer ver o progresso da nossa terra e da nossa gente. A expressão livre de todos os angolanos, organizados no Bloco Democrático ou não, é que será e é o fator de progresso. O Bloco Democrático é também a única força política que, por sua causa, o regime tem sido forçado a violar, a alterar e a abolir várias leis. Viva o Bloco! Viva! Viva o Bloco! Viva! Viva o Bloco! Viva! Recordo aqui que em 1992, a Frente para a Democracia de que o Bloco é sucedâneo obteve um deputado nas listas da decoligação. Com base na lei existente, os deputados dos partidos eram os possuidores dos assentos no Parlamento. Os então presidentes da República e do Parlamento, uma instância claramente sem independência, nunca permitiram que o deputado fosse da Frente para a Democracia, mas sim forçaram-no a ser da coligação pela qual foi eleita, violando a lei. Por essa razão, o secretário-geral da Frente para a Democracia nunca tomou posse, por exemplo, como membro do Conselho da República, o que violava também a lei estabelecida. Mais tarde, o governo mudou a lei. Primeiro avança na prática da sua violação, e isto é sistemático. Depois, muda a lei para conformar a lei à sua prática de violação. E por isso, mais tarde, a nova lei transformou a coligação num partido político, praticamente. Porque já não são os partidos que, com a sua capacidade jurídica, ficam no Parlamento, mas sim as coligações, que são instrumentos ocasionais, não são tão perenes quanto os partidos políticos e que tomam assento no Parlamento. Isto baralhou todas as cartas e tem criado dificuldades à dinâmica política do país. Os partidos políticos têm capacidade jurídica, têm estabilidade orgânica,
têm política e ideologia próprias. E, como dissemos, as coligações são arranjos conjunturais. E o arranjo conjuntural da nossa lei é que predomina, não o partido político. Essa esperteza hegemónica do partido fraudulento da situação é que causa os problemas atuais das coligações. Pois o regime sabe que as coligações podem derrubá-lo. Os democratas angolanos, a sociedade civil, deveria ter este tipo de questões no centro dos debates. Vimos e assistimos muito debate supérfluo. Os debates que estão ligados aos fundamentos da nossa democracia, estes não têm sido palco das grandes preocupações. Viva a liberdade! Viva! Viva a liberdade! Viva! Viva a liberdade! Viva! O Tribunal Constitucional, na pessoa do senhor antigo venerando juiz Ferreira, também violou a lei, quando não aceitou a sigla FPD, que a sigla FPD permanecesse, a quando da reconstituição do Bloco Democrático. Eles queriam que a sigla desaparecesse. Exatamente porque os capitais políticos que a sigla já tinha, o marketing que já estava instalado, assim perder-se-ia. Mas não é isso que diz a lei. Tanto mais que no debate agora, com a Constituição do para já servir Angola, a veneranda juíza aceitou que houve violação à lei no caso da FPD. Obrigamos sempre este regime a violar a lei por causa da nossa conduta democrática e de um Estado de Direito com este pendor. E no debate agora, com o para já, teve que aceitar o para já servir Angola, a sigla do para já servir Angola. Não queriam aceitar dizendo, já tivemos um precedente. Referia-se ao Bloco Democrático. O Tribunal deve um fortíssimo pedido de desculpas ao Bloco Democrático e ao povo angolano por ter seguido uma agenda partidária e não uma agenda de acordo com a lei. Viva! Viva! A luta de terreno com as comunidades, as causas dos grupos e dos cidadãos, faz parte do dia a dia das direções políticas do Bloco Democrático, quer nacional, quer provinciais. Sobretudo, todos aqueles que compreendem a estratégia traçada. E aqui temos que dizer que há, efetivamente, muitos dirigentes do Bloco Democrático que ainda não entenderam esta estratégia de estar virado para fora e não estar metido para dentro. Estar com as causas, que produzir transformações no país, mesmo sendo oposição. Tivemos lutas exitosas, sim senhora, com a participação do Bloco Democrático em algumas províncias. Como no caso das Salinas, a Benguela, no caso do esbulho de terras no Cobal, e portanto são efetivamente vitórias do povo com o contributo do Bloco Democrático. E é isso. E é isto que temos que ter sempre em mente. O Bloco Democrático é um instrumento do povo. Do povo. As preocupações que envolvem a classe trabalhadora, incluindo os camponeses, vamos ter a oportunidade depois de detalhar aqui na nossa análise da situação política, tem sido uma grande preocupação do Bloco Democrático. Os sindicatos do país precisam de ser fortes. E mesmo assim, desconfio que há membros do Bloco Democrático que não estão sindicalizados e são trabalhadores. Isto é um erro.
ali onde está um membro do Bloco Democrático, às vezes a gente diz que é o vírus democrático, mas como o vírus faz coisas más, a presença do membro do Bloco é para produzir democracia ali onde está. Se é trabalhador, tem que estar efetivamente sindicalizado para aumentar a força da luta dos trabalhadores. Até porque é nossa preocupação o facto dos sindicatos hoje em dia serem fracos. Precisam de aumentar o seu caráter reivindicativo para defender a classe e pôr a economia aos serviços dos cidadãos. Acabou o tempo em que o sindicato é uma correia de transmissão do partido da situação. Esta mentalidade ainda existe nos sindicatos e é preciso romper com esta mentalidade. Um sindicato é uma força muito grande, muito forte, que pode impedir desde situações de guerra civil a situações de degradação da situação social. Viva a modernidade! Viva! Viva a modernidade! Viva! Viva a modernidade! Viva! Se os sindicatos forem fortes, a estabilidade do país será um facto. As ordens profissionais são importantes instrumentos da decência da profissão, maximizam a relação entre os profissionais e aqueles a quem servem. O Bloco está contra a instrumentalização da ordem dos médicos pelo partido no poder. Temos que ser claros. Essa instrumentalização é a causa de várias mortes no país, pois uma ordem que responde aos interesses dos profissionais que juraram salvar vidas contribuiria para instalar um bom sistema nacional de saúde em condições de exigir uma medicina preventiva adequada e evitar a miséria que são os hospitais, onde não há nem processos laboratoriais credíveis, nem instrumentos outros como os sistemas, nem medicamentos sequer. E muitos médicos, ao invés de estarem perfeitamente organizados e reivindicarem por isso, tentam adaptar-se. Só é possível a luta se os médicos estiverem organizados na sua ordem e se estiverem organizados no seu sindicato. De outra forma, vamos todos entrar para o desarrasto. Vamos todos entrar para a adaptação. Mentalidade de adaptação. Vamos arranjar um outro sítio para ver se ganhamos dinheiro. Vamos não ser criteriosos. Vamos não seguir os protocolos médicos. E, portanto, uma ordem, e esta ordem já está caduca, já devia ser substituída, inclusive brilhantes médicos com história política e social, Dr. Cassese, Dr. Saci, que tenham lutado pela reforma, falecido Dr. Saci, memória, que tenham lutado pela reforma desta ordem, têm sido combatidos pelo partido no poder. É este partido que alimenta esse Estado. E, portanto, devemos cada vez mais, nós o Bloco, apoiar a ordem. O mesmo está a acontecer com a ordem dos engenheiros. Não é possível termos, com a existência de uma ordem de engenheiros, temos a perturbação urbana que se verifica em Luanda e em outras cidades. As organizações não são instrumentos figurativos. E quando desqualificamos as organizações da sociedade civil, e também em Angola os próprios partidos políticos são desqualificados, é impossível haver progresso no país. E já dissemos aqui que a desqualificação da sociedade civil, que tem tarefas práticas, dos partidos políticos, que tem papel a executar, cria o confronto direto entre o poder e as populações. E é isso que está emergente. Não é isso que nós queremos. Por isso é que estamos a apresentar soluções
E queremos encorajar aqui todas as ordens, inclusive as ordens dos engenheiros, que não se devem submeter a comitês de especialidade, que ganhem o seu espaço público, que ajudem, portanto, o ordenamento urbano, que ajudem-nos a viver melhor. O Bloco está ao lado da sociedade que luta pelos seus interesses. Os ativistas, todos aqueles que são autênticos cidadãos, que não deixam que os mecanismos do Partido Único os ofusquem. Temos que ter peito. Temos que fazer aqui os 90 graus. Não permitir abusos. Felizmente foram libertos, também com o nosso contributo, os 4 presos políticos que sofreram muito nas prisões. Torturas. E, portanto, a sociedade não tem estado ainda suficientemente organizada para podermos fazer frente a estes combates. Os direitos humanos fazem parte da espinha dorsal programática do Bloco Democrático e vamos continuar a lutar pelas liberdades de expressão, manifestação, reunião. Não vamos parar enquanto as zungueiras são perseguidas. Não vamos deixar de protestar contra as injustiças nos concursos públicos e contra a discriminação política nos empregos. Não deixaremos a juventude desempregada, pois os meninos da Jota mobilizam a juventude dizendo: epá, vem aqui para a Jota porque é aqui que vais ter emprego. E os outros começam a sentir que a sua vida é uma desgraça. Estão a investir na sua educação, estão a investir no aperfeiçoamento profissional, mas depois não têm emprego. Têm que fazer outras coisas, têm que ir para o mercado informal. Um país assim não tem futuro. E a raiz disso está neste Estado, neste partido-Estado que nós temos que vencer, que nós temos que derrubar. Os membros do Bloco Democrático são. Eu quero chamar a atenção para isso. Ser membro de um partido, meter um cartão para depois aspirar a ser deputado. Ser deputado é importante, mas se ele é representante do povo, é aqui que temos que fazer a escola de ser representante do povo. Não podemos ir para um partido com o fito de sermos só deputados. São 220 lugares. Mas há uma luta grande a fazer aqui na sociedade. E, portanto, o membro do Partido do Bloco Democrático, na verdadeira acessão da palavra, são aqueles que se indignam com esse estado de coisas. Não são aqueles que ficam de braços cruzados. São aqueles que não aceitam as discriminações, não aceitam as violações, organizam programas para repor a justiça social, quer nos bairros, quer nos empregos, quer em todo o sítio. Viva o ativismo! Viva! Viva o ativismo! Viva! Viva o ativismo! Viva! Ficar parado, ficar inerte nessas condições, como já dizia o Desmond Tutu, é contribuir para o opressor. Mesmo que não tenhamos o boné do opressor, mas estamos a contribuir objetivamente. A luta pelas autarquias está no centro da nossa atividade para 2025. O MPLA não quer autarquias. E está a conseguir impor o seu ponto de vista. Mas isto é estranho. Quantos nós somos? Quantos? 36 milhões. Milhões. Então é um partido que nem sequer está unido. Nem sequer todos concordam com isso. Temos aqui um candidato à presidência do MPLA que não concorda com isto e concorda com as autarquias locais. Então como é que nós não podemos mudar esta situação? Abaixa a ditadura! Abaixa! Abaixa a ditadura! Abaixa! Abaixa a ditadura! Abaixa! Como é que nós não podemos mudar uma realidade que nós estamos a ver que está má e que nós estamos a ver que as autarquias poderão ser um grande passo em frente? Então temos que pensar duramente nisto. O Bloco entende
que já não é possível pedir nada a este partido do regime. Porque este assunto é um assunto que todas as mães já querem. Só o partido no poder está contra e continua a fazer prevalecer o seu ponto de vista com manobras de toda a espécie e agora com esta divisão política administrativa do país. O Bloco Democrático precisa também de ser mais ativo e combatente. Se todos nós estamos aqui, se ainda não conseguimos as autarquias, não é só por causa da ditadura. É porque nós próprios não estamos a estar à altura deste combate. E, portanto, temos que estar. É nosso dever patriótico estar à altura deste combate. Viva o modernismo! Viva! Viva o modernismo! Viva! Viva a modernidade! Viva! A sociedade tem que ganhar esta batalha. Quando inscrevemos um desejo na nossa mente, temos que lutar por ele. Organizamos para exigir, em primeiro lugar, eleições com posicionamentos constantes, manifestações, organização da vida das populações desprezadas pelo governo para mostrar que é possível organizar as coisas. O Bloco precisa de preparar o referendo e aqui temos que nos autocriticar, porque já podíamos estar mais longe nesta batalha para pressionar a data das eleições. Essa tarefa tem sido, de facto, negligenciada. Requer mais dinamismo. Uma campanha pelas eleições autárquicas deve ser iniciada imediatamente até a sua realização. O conceito de campanha está fraco entre nós. Quando iniciamos uma campanha, ela só acaba quando conseguirmos o nosso objetivo. Autarquia! Já! Autarquia! Já! Autarquia! Já! Preparemos, pois, para organizar este processo eleitoral, rever estas leis e criar órgãos paralelos para assegurar a verdade eleitoral. Mas eduquemos já os futuros autarcas. E quem quer ser autarca deve conhecer o ofício. E deve começar já a praticá-lo. Porquê? Há muitas reivindicações da água, da energia, da organização das escolas, como tem sido feito pelas escolas comunitárias. Aqui mesmo no Golfo temos escolas comunitárias que tratam disso. É o povo a organizar-se, a auto-organizar-se, para poder oferecer aos outros, ou a todos, a si mesmo e aos outros, melhores condições. Podemos criar também nós próprios melhores condições de saneamento básico no bairro. O Golfo também tem exemplos disso. Reconstruir a energia elétrica nos nossos bairros. Muitos bairros têm postos, têm lâmpadas, mas a energia, cadê ela? Também o Golfo é um exemplo disso. Estamos aqui no Golfo. Isto assegurou a segurança das pessoas, permitiu que as pessoas fossem às escolas à noite. Vejam o progresso quando as coisas são bem organizadas. Isto está nas nossas mãos. Não podemos estar a olhar sempre se o governo faz ou não faz. Podemos fazer e o que fazemos é muito importante. Então os futuros autarcas têm que começar a olhar para isso. Não podem só ficar à espera de serem propostos para estarem nos tachos. Não é esta a nossa vocação. Não é esta a vocação do Bloco Democrático. Queremos crescer com todos, juntos, estarmos todos bem. Não é aqueles estarem destacados por causa disto, aquilo ou outra, e os outros estarem mal. Não. E é possível. Já! Autarquia! Já! Autarquia! Já! Na Terra Nova, por exemplo, o povo reconstituiu a energia elétrica, colocou lâmpadas em todos os sítios. Hoje ali há mais segurança. A população do Dom também está a lutar para que os chafariz funcionem. Põem chafariz em todo lado que depois não funciona. Então temos que lutar por essas coisas. Não são lutas pequenas, são lutas grandes, com consequências muito grandes, com impactos na saúde, com impactos na educação. Portanto, não devemos continuar assim a acomodar-nos com a malária, a acomodar-nos com as doenças respiratórias, com a subnutrição, com a fome. Resistamos
com atos práticos. E o Bloco Democrático tem que efetivamente estar incluído nesta luta. Temos que tirar lições do processo moçambicano. Por que é que está a acontecer aquilo que estamos a ver em Moçambique, que já arrastou muitas pessoas para a morte? É o Partido de Estado, que é uma fraude em si próprio. É uma fraude porque temos uma Constituição que diz que é democracia. Não era uma fraude quando estávamos no Partido Único, mas é uma fraude hoje em dia. E, portanto, se nós não lutarmos contra esse Partido de Estado, nós não vamos evitar Moçambique. O que é que fez Moçambique? A miséria que existe, a desorganização, a perturbação. Então, temos que nos organizar. Podemos! Podemos sim. Podemos! Qual é o problema moçambicano? As instituições não são democráticas. Não tratam todos por igual. O que é que acontece em Moçambique para dar no que está a dar? Os partidos não têm as mesmas oportunidades. A imprensa não é para todos. Não há condições de competição. E reparem, mesmo não havendo condições de competição, como aqui em Angola, a oposição ganhou. Portanto, vamos a corrigir. Vamos dar oportunidades a todos. Então, o que é que nós temos que fazer aqui? Temos que melhorar o ambiente político. Temos que melhorar a relação entre o cidadão e as instituições. Os cidadãos têm que ser todos tratados por igual. Não pode haver discriminação, como aqui já retratamos. Em particular, há instituições de Estado decisivas para o processo democrático, como a Comissão Nacional Eleitoral e o Tribunal Constitucional, que estão capturados pelo partido no poder. Estão capturados. Precisamos de reformar. E é possível reformar, é uma questão de leis, não é da Constituição. Então, o Bloco defende que a sociedade civil deve ser maioritária na Comissão Nacional Eleitoral. A lei dos partidos políticos deve ser alterada. Que é isto, extinção de partidos políticos? Que é isso, fazer coligações em que os partidos políticos depois não assumem a sua personalidade política no Parlamento? Temos que ser capazes de alterar isto. Mas isto só é capaz de ser alterado se existir a força do povo. Os parlamentares sozinhos não podem fazer isto. Eles estão em minoria matemática. Portanto, sintamos e percebamos a nossa responsabilidade enquanto sociedade. Então, nós precisamos de ter aqui debates na sociedade civil, debates pela democracia, pela democratização do país, organizar a capacidade da sociedade civil de controlar as eleições, organizar a capacidade civil de contar os votos em regime paralelo, organizar a capacidade civil de exigir a verdade eleitoral. É aí que está o busilis da questão e é uma tarefa que tem que começar imediatamente. Chegamos a 2025. O povo angolano tem que fazer história. E fazer história significa, em primeiro lugar, a negação do passado que conduziu a guerras fraticidas. Significa ultrapassar a lógica de que temos um objetivo comum, mas estamos separados. Nós temos hoje um muro que foi constituído com 50 camadas de betão armado. E nós deixamos 50 camadas de betão armado. Agora precisamos derrubar essas 50 camadas. Só com a unidade dos 35 milhões, com a compreensão, temos que ir ao povo, temos que dizer isso, temos que dizer que estamos unidos. A sociedade tem que estimular os partidos políticos a estarem unidos.
os partidos políticos que querem a mudança e que não têm compromisso com o partido no poder, com o partido da situação. Devem estar unidos. O Bloco Democrático, por esta causa, inclusive, não concorreu nas eleições de 2022. O fundamental agora é podermos estar coligados, unidos, ultrapassar os erros históricos. Estamos nos 50 anos de reflexão da independência, mas temos que refletir também o nosso passado. E no nosso passado, no passado anticolonial, o que é que nós encontramos? Encontramos que tivemos uma guerra civil estimulada pela desunião provocada pela aliação de grupos, por interesses hegemónicos, por egos, por desconfiança, por interesses ideológicos alinhados com o exterior e não alinhados na alma do povo angolano. O Bloco conclama e vai contribuir na medida de todas as suas forças para que consigamos ter o instrumento, porque nós, no nosso planeamento estratégico, temos 2027. Qual é a visão que nós temos para 2027? Temos a visão que entramos por uma nova era. Temos a visão que vamos ter instituições democráticas. Temos a visão que o Bloco está a agir livremente, que o povo está livre e está com entusiasmo para construir o seu futuro. Mas para isso temos que romper a camada, as 50 camadas de betão armado. Então, esta visão estratégica, compaginando com 2025, que eu amo no que estamos a abrir, mostra que devemos lutar pelas autarquias locais, que devemos mobilizar o povo, que devemos estar unidos, que os nossos congressos possam efetivamente outorgar a unidade das forças que pretendem a mudança. Viva o Bloco! Viva! Viva o Bloco! Viva! Viva o Bloco! Viva! Assim, com estes objetivos para 2025, declaro aberto o ano político para o Bloco Democrático. Muito obrigado. Ponham água aqui. Viva o Bloco! Viva! Viva o Bloco! Viva! Viva o Bloco! Viva! Liberdade! 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 Liberdade, liberdade. Modernidade! Modernidade, modernidade, modernidade. Modernidade! Modernidade, modernidade. Cidadania! Cidadania, cidadania, cidadania. Cidadania! Cidadania, cidadania, cidadania. Viva o Bloco! Viva!